Para mim, o design de interiores, ele é conexão. Ele é conexão da casa com as pessoas que moram ali e com o designer de interiores que vai ajudá-los. Normalmente é um trabalho feito a 4 mãos, ou a 6 ou a 8 mãos, onde o profissional, quem cria, não é só o design de interiores. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que vai ajudar as pessoas que vão morar naquele ambiente a entenderem o ambiente, para que ele consiga transformar as ideias e as necessidades em um projeto. Para mim, o projeto vai além do físico. Eu não posso pensar apenas na ergonomia. A ergonomia é essencial, ela é muito importante, mas é fundamental que tenha beleza. A estética, para mim, é o que vai fazer com que as pessoas, de fato, vivam e vivenciem bem aquele espaço. Então, a minha leitura como profissional é que estética e ergonomia, elas andam juntos, completamente casadas. A BD é uma associação muito importante, nós não somos só a maior da América Latina, mas é uma associação que está ligada a todas as outras associações de design de interiores pelo mundo. Nós temos uma conexão muito grande. E o futuro, ele não tem fronteiras, né? Então, o design de interiores hoje, mesmo estando no Brasil, ele já faz projetos para o mundo todo. E o futuro da BD está muito ligado ao trabalho do design de interiores. O futuro da BD é ela crescer além das fronteiras do nosso país. Para mim é uma honra estar na BD, estar na presidência da BD justamente quando a BD completa 40 anos. São 40 anos de uma grande história. Nós, junto com a história, lógico, da decoração e do design de interiores no país. Fazemos 40 anos com muitas vitórias, né? Vitórias no campo da educação. Foi a BD que fez um estudo para que as escolas técnicas tivessem pelo menos 800 horas. Foi a BD, junto com todas as universidades para o país, que conseguiu mudar o nome dos cursos no país de decoração para design de interiores, mesmo porque o momento é outro, né? Nós não fazemos só decoração, vamos além da decoração, não é isso? E em 2016 conseguimos a regulamentação da profissão, que é o nosso grande ganho. Foi a BD, a nossa última presidente, a Renata Amaral, foi durante o mandato dela que a gente conseguiu a regulamentação da profissão. E agora temos um caminho vasto, ainda longo, para a entrada dos designers de interiores nos conselhos profissionais. Nosso caminho é longo ainda. O design de interiores no Brasil, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas esse é um movimento mundial, né? Para vocês entenderem, hoje o designer de interiores, o designer brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, e de grandes especialistas pelo mundo, né? Nós temos um trabalho muito bem feito no Brasil. Hoje contamos com 209 instituições espalhadas por todo o território nacional. Dos 27 estados da federação, temos escolas de design de interiores em 22 estados. E o trabalho é muito grande, ainda temos muito a fazer. É isso aí, gente. Bom dia a todo mundo. Já todo mundo para assistir aqui, os nossos convidados também, em mais um Café com a BD. É uma honra estar com vocês aqui todos. Bom dia, meus queridos convidados. Bom dia, Lauren. Bom dia, Mamed. Tudo bom? Olha só, hoje a gente veio aqui para falar sobre design, engenharia e design aplicado. Como aumentar o valor do projeto, o valor percebido de um projeto, né? E vocês sabem que a ABD, ela veio uma parceria com a Bank muito bacana, criou uma campanha que eu poderia dizer com toda segurança
que é maravilhosa, que é a campanha Engenheiro Amigo do Design, que é uma campanha para incentivar, né, esse intercâmbio entre as profissões, exatamente com a intenção da gente realizar projetos ainda mais completos, né, com valor, um alto valor percebido. E hoje a gente tem, olha, dois grandes nomes para falar sobre esse assunto, mas antes de eu chamar eles aqui, eu não poderia deixar, gente, de agradecer os nossos patrocinadores que permitem realizar, né, todo esse evento, que são os nossos patrocinadores Black, a Coral e a Roca, além dos nossos patrocinadores regionais também, a Constrular, a Templus, o Varejão das Tintas. Olha, meu muito obrigado, da ABD também. Mas vamos falar quem está aqui com a gente hoje, porque é o seguinte, Mamed Júnior, Mamed Abud Der Júnior, olha só, com um nome tão grande desse, tão importante desse, né, Mamed? Vou falar para você, o currículo desse moço é intenso, é completo. Mamute, você me permite contar um pouquinho? Claro, fica à vontade, Natália. Obrigado e bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, bom dia. Gente, olha só, presta atenção nisso. O Mahmoud, que é engenheiro de produção, engenheiro civil, né, por formação, atua assim, em várias áreas, inclusive docente. Este homem, gente, já atuou, olha só, já foi delegado estadual do CREA, já foi inspetor do CREA, também no interior, já foi presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, já foi inspetor de modalidades de engenharia civil no CREA de São Paulo, diretor administrativo do IPEA, coordenador de comitê do CIDER. Teve, assim, um currículo com muita propriedade, com muita musculatura para falar com a gente. Aqui eu estou contando para vocês, pessoal, 10% do currículo dele, tá? Ele tem uma propriedade para falar com engenharia sem tamanho. Mamed, muito obrigada por dividir esse tempo, essa manhã com a gente, viu? Imagina, o prazer é todo meu e estar aqui com a Lauren, que é um grande nome, com você também, e com a ABD, que é, assim, é uma associação referência e uma mega parceira tanto dos engenheiros junto com a Bank, quanto do CREA São Paulo agora, e estar aqui, além de tudo, como diretor do CREA São Paulo, falando com vocês, é inenarrável. É verdade, olha só. E nossa outra convidada de peso hoje, Lauren Klein. Olha que nome maravilhoso. Tudo bom, Lauren? Tudo bem, Natália? Tudo jóia. Olha só, gente, dá uma olhada com quem a gente vai falar. A Lauren, que é formada em design de interiores pela Belas Artes aqui no Brasil, também se especializou em arquitetura lá na Califórnia, lá em Los Angeles, e trabalhou muitos anos em grandes escritórios americanos, em grandes escritórios em Los Angeles. Hoje está à frente do seu próprio escritório, Lauren Klein, em Tampa, na Flórida, né, Lauren? Isso. E vai contar um pouquinho para a gente sobre como é a percepção dos profissionais, como que é a percepção, Lauren, do profissional, do engenheiro fora do Brasil. E depois eu quero até já puxar um gancho, porque a gente tem uma divisão muito diferente, né? Uma percepção muito clara de profissionais, né? Bom dia, Lauren, seja bem-vinda. Bom dia! Bom dia, obrigada, gente. Por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu estou muito, muito honrada com esse fato histórico para a gente. Eu acho que é muito importante por tudo que a gente está passando aí. E eu queria falar, na realidade, aqui nos Estados Unidos as coisas são muito definidas, né? O engenheiro faz o papel do engenheiro, até o arquiteto, enfim, faz o papel dele, e nós, designers de interiores, fazemos o nosso papel muito bem definido, assim. Então, todo mundo trabalha nessa questão de parceria, vamos dizer assim. O engenheiro aqui, ele é muito responsável, obviamente, assim como em todo lugar, porque exatamente o que ele faz, é responsável por toda a estruturação, né, das casas, dos prédios, enfim. E aqui, às vezes, acontece quando, assim, a gente está reformando, o design de interiores em si, está reformando a parte interior da casa, que aqui tem muita construção de casas, muito mais do que no Brasil. Né, aqui não é tanto prédio, na realidade, não é tanto high-rises, né, que eles falam. Aqui é muito mais casa. Então, quando a gente reforma a parte interior das casas, a gente pode, sim, contratar um engenheiro direto, por exemplo, se tem alguma parede que a gente precisa quebrar, que é estrutural ou que a gente precisa ampliar e colocar uma viga de aço e coisas assim, a gente pode contatar o engenheiro diretamente e fazer essa parceria, exatamente, deles fazerem a estrutura, os cálculos, tudo. E aqui também, nos Estados Unidos, é tudo muito religioso, no sentido de
quando você está fazendo uma reforma, você tem que aplicar para uma permissão junto à prefeitura para você ter todos os desenhos aprovados antes mesmo de conseguir começar uma demolição, por exemplo. Então, tem vários estágios, assim, é muito bem restrito. Regradinho. E existe também uma clareza muito grande dos profissionais em qual é a função, né? Porque existe em algum momento, de repente, quando as profissões não são claras, essa dificuldade da gente, sem querer abraçar o mundo, né? Querer fazer tudo isso. Uma experiência que você tem é que realmente essa divisão é muito clara, né? Sim, aqui é realmente muito claro, muito estabelecido o que cada um faz, e a gente só trabalha junto, né? E vai desenvolvendo o projeto como um todo. Então, eu gosto muito disso, assim, aqui. É muito bem definido, ninguém toma conta do trabalho do outro, sabe? Assim, é bem estabelecidinho, é muito legal, muito organizado. Então, eu gosto muito, assim, desse estágio, né? De começo, desenvolvimento e, enfim, das parcerias que a gente vai fazendo. Então, é muito legal. Porque essa integração, até puxando um pouco o gancho da ABD, que tem essa intenção de gerar esse intercâmbio entre as profissões, porque a engenharia ela é muito ampla, né? Uhum. A gente fala sobre engenharia civil, sobre engenharia elétrica, engenharia estrutural, existe uma gama, um leque muito amplo, o Ahmed pode até falar um pouquinho mais para a gente, com mais profundo, mas a clareza e a definição de cada atuação, assim também como do designer de interiores, precisa estar muito bem estabelecida no que vai ser necessário, qual a parceria vai ser necessária em cada momento de um projeto, de uma obra. Qual que é a sua visão um pouco sobre isso? Como que isso pode aumentar, de fato, como a gente veio aqui com o tema da live, né, sobre aumentar o valor percebido do projeto na hora que a gente integra esse profissional? Aí, fora nos Estados Unidos, que o Ahmed vai contar para a gente como que é a percepção dele aqui no Brasil. Bom, na realidade, assim, aumentando, né, a viabilidade e a precificação do projeto, eu acho que quando você tem um engenheiro a bordo, né, enfim, fazendo os cálculos, tudo necessário que você precisa fazer, você tem essa possibilidade de não só cobrar monetariamente, mas também dar o valor ao seu trabalho muito mais, porque são coisas que estão muito bem alinhadas, são coisas que você está garantindo uma qualidade de serviço que não é sempre que você encontra, né? Vamos falar dessa forma. Então, acho que não só o valor financeiro pode ser mais, mas o valor agregado a todo o conjunto de coisas que você está apresentando para um cliente na hora de desenvolver um projeto, enfim, quando a gente faz com um engenheiro, né, especificamente. Aqui, por exemplo, a gente tem essa tendência a realmente ter assim, cobrar um pouco mais financeiramente e agregar o valor, como eu estou falando, né? Então, acho que o cliente ele tem mais credibilidade quando a gente traz esse entrega também, né? Sim. A entrega é completamente diferente. Muito diferente. Até porque aqui também nos Estados Unidos, você não, como eu falei, né? Você não pode fazer nada sem essa permissão com a prefeitura antes mesmo de demolir. Então, muitas vezes você, como designer, você pode assinar o projeto, por exemplo, quando você faz coisas que não envolvem, obviamente, estruturais, né? Coisas estruturais. Uhum. Mas quando envolve, você realmente traz o engenheiro a bordo, ele vai dar o selo dele de aprovação no desenho ou adicionar desenhos que ele precisa fazer para poder mandar esse pacote todo que a gente chama de permit set nos Estados Unidos, e aí você manda para a prefeitura e aí eles vão aprovar e tal. Então, esse valor todo é tudo muito complexo, né? E se a gente não der o valor para esse trabalho todo, para o trabalho que dá de fazer da forma certa junto com o engenheiro, perde um pouco o sentido, né? Então, eu acho que nesse valor todo a gente consegue agregar muito mais financeiramente falando também. Que é a segurança de uma entrega de um projeto perfeito, né? Exatamente. O próximo é então, né? Quanto mais Mamed, conta um pouquinho para a gente sobre como é a percepção da profissão do engenheiro aqui no Brasil. Depois de tudo que a Lauren falou da parceria de design com o engenheiro, eu posso ficar quieto, só continuar ouvindo, né? Porque, assim, ó, explicou tudo, fantástico, o modus operandi aí sensacional, esse eu acho que é o modelo ideal, né? Mas sobre a percepção, voltando aí para a Natália, pergunta da profissão no Brasil. O que a gente percebe é que depende das faixas que você trabalha,
as pessoas dão mais ou menos valor ao trabalho do profissional, contratando ou não contratando, inclusive, né? Mais para o interior é mais fácil de ver. Não vou contratar um engenheiro porque o seu José, que é o meu empreiteiro, sabe trabalhar com isso há 40 anos, não precisa mais, né? E puxando um gancho do que já foi falado aqui, por vocês duas, inclusive, ter um profissional é ter a segurança de um projeto e de uma execução bem feitos, né? Quando o profissional senta lá na cadeira da faculdade, passa 5, 6 anos estudando, às vezes mais, né? Depende do que ele foi fazer, a gente tem a boa fé de saber que ele está preparado para aquilo, né? E é muito difícil você não ter essa segurança e conseguir convencer esse seu cliente que é necessário. Aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, é muito mais fácil acontecer. As pessoas contratam meios profissionais só, né? E a gente tem no Brasil a clareza da divisão dos profissionais da engenharia, né? Acho que também pode ser uma grande curiosidade dos designers de interiores na hora de querer fazer essa parceria, de querer fazer quem contratar. Hoje o engenheiro civil, no Brasil, ele é um profissional mais completo, ou ele é um profissional que se especializa no que tange, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia estrutural? Como funciona o mundo da engenharia na hora de um designer de interiores trazer esse profissional para dentro do projeto dele? Existem alguns sombreamentos dentro das profissões do CREA São Paulo, né? Então, engenheiro civil, eletricista, o mecânico, né? Quando a gente faz a engenharia civil, na minha grade, por exemplo, eu fiz uma parte de eletricidade, né? E eu tenho habilitação para assinar um projeto simples. A partir do momento que eu começo a incrementar esse projeto elétrico, eu não me sinto mais seguro em assinar. Você está falando com uma média. E tem profissionais aí que se arriscam a fazer isso. Dentro das câmaras aqui no CREA São Paulo, acontecem algumas discussões dos eletricistas e dos civis para essa harmonização, tá? Isso vai muito da segurança que o profissional tem da segurança, né? E da ética dele, saber que ele tem capacidade ou não para fazer. Quando a gente fala em atribuições, eu acho que é capacidade e segurança para assinar por aquele projeto. Exatamente. E eu acho até curioso isso, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem por onde começar a contratar esses profissionais. E a ABD, ela veio com, inclusive, um link que tem no próprio site da ABD. Vou até pedir para o pessoal aqui da ABD, para a Lu, colocar para a gente o link, porque os engenheiros podem se associar, podem fazer o seu cadastro dentro do site da ABD, numa grande rede de engenheiros que os associados da ABD podem entrar em contato, né, com esses profissionais, assim como ter a segurança de encontrar um profissional que está disposto, né, a fazer também essa parceria e essa integração dos trabalhos. Nós já vamos colocar aqui para vocês o link. E, Mamed, como que é a sua visão agora como engenheiro, a sua visão do designer de interiores? Eu acho fantástico. Estou curiosa para saber esse aí também, Natália. Lógico que ele não vai falar mal. Estou curiosa. Imagina. É que, na verdade, como engenheiro, né, qual que é a importância do designer de interiores dentro da obra? Ou, né, conta mais, a gente vai falando ao longo da nossa conversa. Assistindo o vídeo que a Silvana passou agora há pouquinho, né, que a profissão de designer é fazer a conexão das pessoas com os ambientes. E eu acho que isso é a mais pura verdade, a mais pura essência do design de interiores, né? Quando a gente pega um projeto que você sabe que tem um profissional ali que estudou e concebeu aquilo tudo, é nítido que aquilo salta aos olhos, né? Então, quando a Silvana fala de beleza, da estética com a ergonomia, fica muito nítido. Diferente de quando um profissional, assim, um engenheiro pode fazer um projeto? Pode, tem habilitação para isso, e ele faz. Vai ficar tão belo e tão ergonômico quanto de um humanizado. Humanizar, essa é a palavra. Ótimo, Lauren, obrigado. Exatamente. Não vai. E tudo bem, cada um tem a sua expertise e as suas limitações. E quando a gente faz o casamento dessas duas coisas, é aí que a gente forma um time perfeito, né? Então, eu acho que essa parceria de engenheiro com designer
só tem a ganhar, assim, todo mundo sai ganhando, inclusive o contratante, né? O cliente vai ter a beleza, vai ter essa conexão com o espaço dele, que o designer vai absorver tudo aquilo que a pessoa passou e vai devolver para ele. E o engenheiro vai executar da melhor forma possível. Eu acho que é o casamento perfeito mesmo. Nessas duas frentes. Agora, uma curiosidade, Laurinha, olha, eu vou jogar a bola para os dois aqui, mas, Laurinha, me conta uma coisa, na hora da execução da obra em si, porque a gente sabe que, eu até tenho uma frase que eu uso muito nos meus programas, que é, se tem uma coisa que foi feita para dar errado, é obra. Mas é uma grande brincadeira, na verdade. É porque dentro da obra a gente sempre encontra alguma coisa que não sai direito, alguma coisa que sai do cronograma. Lógico que a gente sempre tem profissionais super competentes, tanto da engenharia quanto do design de interiores, para resolver. É por isso que esses profissionais estão dentro da obra, por isso que a obra pede a presença de profissionais dos dois lados. Mas na hora que os pepinos acontecem, porque a gente sabe que ela está ali para acontecer, como que vocês dividem isso, né, dentro de interiores e dentro da execução da obra, da farofa pesada mesmo, que é a obra, da execução de tudo isso? Vamos falar aqui da vida real, né, a vida como ela é, na prática. Vamos falar real, vamos falar real. Não, na realidade, bom, aqui, pelo menos da forma como eu trabalho, eu tenho um empreiteiro, no caso, que eu faço muita parceria com, na realidade, quando os projetos de design chegam para ele, a gente já tem um engenheiro a bordo, né, na realidade, com o time deles, basicamente, assim, como freelancer, mas da mesma forma, pertencendo ao time deles. E aí, quando o cliente já chega para mim, eu já desenvolvo o projeto, tudo, e aí a execução é com eles. E aí eu faço a questão de gerenciamento de projeto. Aí, falando um pouco dos pepinos que acontecem na obra, porque obra, querendo ou não, obra é obra, né? A gente sabe que a gente vai... O resto da vida, eu falo isso para minha melhor amiga, que ela é designer também, a gente se formou ao mesmo tempo, e a gente sempre fala nessas coisas que o fato é que a gente nunca vai parar de ter problemas, certo? Porque nós somos solucionadores de problemas. Isso é o que o engenheiro, o arquiteto, os designers, principalmente, né, enfim, que nós somos solucionadores, oh my God, de problemas. Mas, quando as coisas acontecem na obra, primeiro de tudo, você tem que ter muita calma. Analisar, né, da onde que veio o problema, é uma coisa que já é existente. Por exemplo, aqui a gente tem muita reforma, eu trabalho com muita reforma e não construção, que existem as duas vertentes aqui residenciais, que eu sou residencial. Então, aqui existe, por exemplo, você construir o que eles chamam de ground up, que são as casas que são derrubadas, e aí você começa do zero, e aí tem as reformas, né, que eu sou muito da parte da reforma. E você sempre vai encontrar um tipo de construção de uma casa de 1920, que vai ter uma parede que não foi construída por código, e, enfim, inúmeras coisas que você está sujeito a encontrar, assim. Então, primeiro é manter a calma e analisar. Todo problema tem uma solução, isso é fato. O negócio é saber qual que é a melhor solução e direcionar, né, o problema da obra nesse sentido. E também ajudar o cliente a entender que não é o fim do mundo, que não é um problema que nós vamos resolver da melhor forma possível. Eu sempre converso com o empreiteiro, que é quem eu tenho parceria, que a gente faz tudo muito certinho. A gente sempre chega numa solução de combinando a ergonomia, né, como a Silvana falou, com a estética acima de tudo. Então, realmente tem que ser uma coisa funcional e obviamente, também ver como que a gente vai gastar menos. Se vai gerar um extra, se não vai, se está dentro do escopo, se é uma coisa que a gente pode realmente dar-se um jeito financeiramente, porque sempre tem aquela coisa, né, os problemas acontecem, é quem que vai pagar para a solução, né, para a solução aparecer. Então, também, logicamente, a gente tenta não fazer com que o cliente tenha esse gasto extra ou alguma coisa que esteja fora da alçada do cliente em si. Mas, geralmente, a gente consegue muito resolver os problemas que acontecem. Nada melhor do que a cabeça de um engenheiro para solucionar problemas. Tem isso, Mamed? Exatamente isso. A gente passa 5 anos lá na faculdade sendo preparado para resolver problemas. Olha aí. Com a cabeça bem quadradinha, assim. Tem que ser. E muito alguém falou. Só eu vi um comentário de alguém falando que os problemas nos dão a oportunidade de realmente crescer, né, no caso. Então, eu concordo. Mas, enfim, desculpa, Mamed, totalmente te cortei. Não, mas é exatamente isso. Quando você não tem problema, você fica mais do mesmo.
né? Cada problema que você vence, você vai criando know-how para fazer coisas ainda mais espetaculares, né? E sobre o dia a dia da obra, assim, é um dia a dia difícil. O cliente sofre muito, a gente sabe, né? Assim, o cliente ele quer ver o negócio pronto, ainda mais se ele estiver morando na casa, no apartamento, e isso acontece bastante. E o engenheiro, o designer, da mesma maneira, né? Eu acho que é um parto você tá ali, ter prazo para cumprir, e orçamento para diminuir, problema para resolver, às vezes o problema vai ficar caro, né? E as duas profissões, eu acho que é muito fácil dividir a atuação de cada um dos dois profissionais, né? O engenheiro está responsável pela execução, vai fazer ali a parte estrutural, a parte elétrica, a parte hidráulica, e o designer vai tomar conta mais da parte de acabamento, né? Das paginações. Então, dá para fazer um Definição, bom né? trabalho. Onde fica a ponta, onde fica a entrada, onde fica a saída, onde fica... Cria a ideia e o engenheiro executa. Porque tem também... Porque assim, temos também aquela versão que é maravilhosa, que é a criatividade do designer de interiores. E a capacidade que nós, como designers de interiores, eu me incluo nessa, de falar assim, quero fazer algo nunca feito ou existente antes na história da arquitetura. E aí vem os engenheiros com aquela capacidade. Aliás, eu tenho um de exemplo para resolver contar problemas, disso. A gente não tem. Desculpa. né, que vem com aquela capacidade de resolver problemas e fala, ok, como vamos executar essa invenção? Como que é essa história aí, Laura? Me conta. Eu tenho, você falando que eu tenho, te interrompi, eu tenho um exemplo muito clássico disso, exatamente disso que você está falando, que aconteceu comigo recentemente. Aqui tem uns azulejos que chama Zelige, e eles são muito orgânicos, eles são super orgânicos, de terracota, de clay, enfim, de barro, tudo. É uma coisa louca. E eles têm as bordas super onduladas e a textura em si é muito... Então, a instalação desse azulejo é muito complicada. E o engenheiro, eles queriam me matar, juro. Eu coloquei, enfim, fiz a paginação, tudo, e aí você tem que, para instalar aquele azulejo e ter uma instalação perfeita, você precisa lixar as bordas de cada azulejo individual, sentar ele... escolher... É trabalhoso. Olha a cara do Mamed, ele já tá querendo... Entregou tudo. Já foi. Eles queriam, juro, eles falaram assim, você nunca mais especifica esse tipo de azulejo. Eu falei, ok, beleza, mas ficou lindo, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de problema que a gente tem em obra. Mamed, você como engenheiro e que trabalha, né, tanto em parceria com designers de interiores, você já teve casos de dar essa organizada no projeto? Menos, assim, sabe? As obras... Acontece. Tem aquele clássico assim, põe o pilar aqui, não, tira o pilar daqui, eu não quero, mas vai cair se não tiver o pilar aí, pelo amor de Deus. Mas as obras que a gente tem pego aí com os designers tem sido muito tranquilo, graças a Deus, não teve nenhum azulejo para lixar a borda, para sentar um por um. Quem está ouvindo aí, pelo amor de Deus, não acha um negócio desse, não. Arruma outra coisa para colocar aí. Não, eles fizeram um excelente trabalho. Depois de tudo, eles ficaram apaixonados, porque eles falaram, nossa, a gente se superou. Eu falei, tá vendo? Você viu só? Deve ter ficado maravilhoso, isso é um fato. Ficou lindo! Ainda não posso postar fotos, mas ficou lindo. Olha só. Pessoal, quem tiver pergunta para mandar para a gente, manda aqui no bate-papo, dá para escrever tudo bonitinho lá. Eu queria, nesse meio tempo, também contar... Você sabe, Lauren, que aqui no Brasil, a ABD, ela oferece diversos cursos também que são super interessantes para aprimoramento, né, da nossa área de designer de interiores. Tem também essa grande rede que a ABD agora abriu aí para fazer essa parceria, essa integração com os profissionais da engenharia, né? Acho que essa troca tanto do engenheiro procurar um designer como um designer procurar um engenheiro, isso que é muito bacana. E também sobre lá, o pessoal da ABD até colocou aqui, ó, para inscrição em eventos e cursos. Gente, é uma lista enorme de todos os tipos possíveis de curso, porque a nossa área, a gente sabe o quanto é ampla, né? O quanto é ampla, o quanto ela existe uma qualificação
enorme. Então, eu queria convidar todos vocês também para ver um pouquinho. Você sabe que tem um monte de mensagem aqui, inclusive, olha que bacana, Mamed, a gente tem aqui uma pergunta exatamente com aquela que eu te fiz, como que é a sua percepção como engenheiro dos designers de interiores na hora que o pepino acontece? Você vê que, assim, é unânime essa dúvida, né? E eu acho que quando a gente tem as funções bem definidas, fica muito fácil de resolver esses problemas, né? O que cada um tem que fazer ali na obra. O que eu percebo também hoje em dia, quando você pega engenheiros mais old school ali, né? Pessoas mais antigas, elas têm um pouco mais de dificuldade de entender o papel do design dentro da obra, né? Que é o que nós, aqui com a parceria com a ABD e o CREA São Paulo, vamos fazendo mostrar exatamente o que cada um faz, para que esse pessoal mais antigo, que ainda está na ativa, entenda e a gente tenha um bom trabalho pela frente, né? Os mais jovens, não, estão mais conectados, estão mais ligados. Agora entrou no meio de pandemia, foi todo mundo para casa, e eu acho que sentar todo mundo em casa para trabalhar, o mercado de design cresceu grandemente, porque você passa lá na sua casa, tem um negocinho que você não gosta ali, mas você acorda, vê ele e vai embora. E agora, sentar na frente dele, olhar para ele o dia inteiro, fez com que você fosse mudar ele dali, porque ele realmente se incomodar. Então, essas pessoas... Sabe... Pode falar, não pode? Não, pode concluir. Não, era só que esses profissionais mais jovens estão muito mais integrados com tudo isso. Isso é verdade, isso é verdade. Você sabe até que a Marisa Guimarães está aqui com a gente, também designer de interior, está contando que no escritório dela, eles não trabalham sem essa avaliação, sem essa parceria com o engenheiro. Mas ela conta que ela sente falta que a lei seja mais rígida no Brasil para o próprio cliente não descartar esse engenheiro, entender a importância do engenheiro, ao invés de querer substituir pelo pedreiro, né? por aquela pessoa que tem sim a vivência de obra, que é insubstituível na obra, mas que ele não atende a mesma especificação, a mesma conhecimento técnico do que o engenheiro. Me conta um pouco sobre essa situação, que eu sei que acontece com a Marisa Guimarães, mas também acontece com muitos profissionais. Eu até marquei o nome da Marisa, que eu estava só esperando você puxar o gancho para eu falar dela. Existe a lei, sim, tá? A questão o mundo de obra hoje, de serviços especializados, ele é gigantesco, e os braços de fiscalização não conseguem chegar até lá. Como que faz para que isso aconteça? Existe, vamos falar do site do CREA São Paulo, tem lá na parte de fiscalização, denúncia. Você vai lá e denuncia, uma equipe de fiscalização vai até essa obra ou serviço e vai verificar a existência de profissional habilitado, né? Então, profissional legalmente habilitado para estar à frente daquele trabalho. Não tem aquilo, vai se lavrar um auto, e aí o cliente ele é obrigado a contratar alguém e recorrer disso daí, né? Então, a lei é rígida, sim. Esses casos batem todos aqui no CREA São Paulo. E eu falo uma coisa que é engraçado, tem lá, denúncia. A pessoa fala, nossa, eu não vou denunciar, denúncia é uma palavra super feia. Eu estou tentando arrumar uma outra palavra para denúncia, para que as pessoas vejam que, quando você tem uma RT recolhida, é um profissional que está trabalhando, é um cliente que está tendo o seu serviço seguro e garantido, né? Aí isso entra tanto com segurança técnica quanto com segurança jurídica no que possa vir a acontecer futuramente, né? Aí, para quem tiver interessado em fazer essas denúncias, existe lá um flagzinho para você colocar como denúncia anônima. Você não precisa falar que foi você, tá? Mas toda denúncia que cai lá no site, uma equipe de fiscalização vai até o local de serviço e vai exigir a presença de um profissional habilitado. Isso é super importante, inclusive que todos tenham a ciência, né, de como encontrar esse link e trabalhar isso até na hora de colocar para o seu... desculpa que estava cortado aqui. Até para colocar isso pro cliente, né, essa segurança pro cliente. Pro cliente, no contrato. No meu contrato, por exemplo, tem lá, se eu dei uma orientação técnica pro empreiteiro e ele, por qualquer motivo, descumpriu,
imediatamente eu suspendo a responsabilidade da obra, e aí o CREA vai ver que tinha um prazo e não foi cumprido, porque também tem o livro de ordem lá, a fiscalização vai lá, né? Alguém vai ser responsabilizado. Então, o que falta falta um pouco de informação também, né, das pessoas saberem que existe esse canal. E a gente está aqui para divulgar exatamente isso. É muito bacana. Meus amores, olha só, eu queria agradecer muito esse nosso café, esse nosso papo, acho que foi super rico, né? A gente conseguiu contar um pouquinho sobre essa integração e sobre essa intenção, essa grande vontade da ABD de realizar esse intercâmbio entre os profissionais, né? Não só aqui, até a Marisa está mandando aqui, muito obrigada, mas não só aqui no Brasil, mas essa visão mundial. Queria deixar também meu muito obrigada. E sabe quem eu queria agradecer? Mais uma vez, os nossos patrocinadores, que também estão sempre aqui com a gente, né? Que são os nossos patrocinadores premium aí, que é a Coral e a Roca, os regionais, que é a Constrular, que é o Tem Plus, o Varejão das Tintas, que permite a gente sentar aqui, bater esse papo e trazer todo mundo para cá também. Mamed, muito obrigado, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você dedica a sua vida à engenharia aqui no Brasil. Parabéns, Mamed. Obrigado, Natália. Foi uma delícia estar aqui. O tempo passou super rápido. E só um último recadinho, como não vai dar tempo de responder para todo mundo, me chamem lá no Instagram, no LinkedIn, enfim, a gente continua o bate-papo por lá, depois eu estou à disposição. Ótima ideia. Lauren, quero agradecer você também, parabéns pelo trabalho que você está aí despontando nos Estados Unidos, crescendo cada vez mais. Faz jus, né? Faz jus. Agora, vamos fazer o seguinte, Mamed, conta pra gente quais são as suas mídias sociais, qual é o seu @, e a Lauren também, pra gente dar uma stalkeada, conhecer mais o trabalho e também, claro, se o pessoal daqui da ABD sentir essa necessidade, né, de saber muito mais, que possam entrar em contato direto. É @mamed, com E no final, junior.ad, que é a abreviação do meu sobrenome, tanto de Instagram, Facebook, LinkedIn, é o mesmo arroba aí. O mesmo arroba. E o seu, Lauren? O meu é @Lauren Klein Interiors, mas é complicado, né? Então... Lauren Klein Interiors. Lauren Klein Interiors. Para todos também. Instagram, Facebook, enfim. Para todos. Funciona. E também o Instagram ter marcado na ABD lá. Certeza. Tem no Instagram da ABD, Inclusive, o pessoal da ABD já colocou aqui o @ de vocês, então tá mais fácil ainda. Já tá mais fácil ainda. Meus amores, olha, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigada, ABD, obrigada a todos os nossos patrocinadores e todo mundo também, principalmente todos vocês que estiveram aqui com a gente para saber um pouco mais desse nosso café. Um beijo grande e uma excelente semana para todos. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Obrigada. Bom trabalho. Tchau, tchau.